Será que vale a pena investir em criptomoedas? Se você tem essa dúvida, esse vídeo foi feito para você. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar como analisar uma criptomoeda e quais são os principais ativos que existem no mercado hoje em dia. Por isso, para que você consiga entender se vale ou não a pena investir em criptomoedas e quais são os principais ativos do momento, você precisa assistir esse vídeo até o final. So, let's rock! Ei, você mesmo? Eu sou Wagner e você está no canal mais rock and roll de educação financeira. Se você não faz parte do clube, dá essa força. Basta clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Fazendo isso, você está ajudando o canal a crescer e me ajudando a fazer a minha parte a diminuir a pobreza do Brasil através da educação financeira. Valeu! Para não ter enrolação, vamos logo responder a pergunta que você quer fazer. Será que vale a pena mesmo investir em criptomoedas? Bom, depende. Para essa pergunta, realmente não há uma resposta certa ou errada. Tudo vai depender do seu perfil como investidor. Primeiro, se você é um tipo de investidor que não se importa tanto com a valorização dos ativos, e sim com a distribuição dos dividendos, talvez não seja tão relevante investir em cripto. Falamos isso porque, sem entrar nas estratégias mais avançadas, não tem como você receber dividendos por meio de criptomoedas. A maneira mais simples de você ter um retorno com criptos é por meio da valorização delas. Na prática, vamos supor que você pegue uma criptomoeda que custe $10 e depois de alguns meses você venda ela por $40. É com a valorização do valor do ativo que você tem retorno com criptomoedas. É importante ressaltar que investimentos em criptomoeda têm um risco super alto. A volatilidade é super grande. Então, entendendo isso, se você não tem um perfil de tolerância ao risco, talvez criptomoedas não se encaixem com o seu perfil. Agora, se você é um investidor mais flexível, que gosta de uma pimentinha na sua carteira de investimentos, então, com certeza é interessante que você tenha uma parcela de sua carteira em cripto. Hoje no mercado vemos uma grande discussão acerca da porcentagem ideal de cripto em carteira. Isso é algo que realmente vai variar muito de investidor para investidor, mas eu acredito que a porcentagem máxima de cripto em uma carteira deveria ser assim de 4 a 5%, não mais de 5%. Na minha opinião, mais do que isso, é muito risco. É claro que se você tem um perfil mais conservador, o ideal é que você tenha aí menos, né? De 1 a 3%, por exemplo. Tudo vai depender do seu perfil e do seu apetite ao risco. Eu, por exemplo, eu adoro uma pimentinha quando eu vou comer algo, mas você nunca vai me ver comendo um prato somente com pimenta. Agora, antes de entrarmos para as principais criptomoedas que temos hoje em dia, é importante falarmos um pouco sobre o processo de análise de uma cripto. Assim como acontece com ações, fundos imobiliários e outros tipos de ativos, o processo de análise vai depender muito de cada investidor. Eu, por exemplo, gosto de analisar uma criptomoeda com base em 4 critérios. Como o propósito desse vídeo não é aprofundar tanto nas análises das criptos, eu vou passar rapidamente por cada um dos critérios que eu uso na hora de investir. Muita gente não sabe, mas entre as criptomoedas existem algumas variações. E esse é o primeiro critério que eu levo em consideração antes de investir. Se formos ver os tipos de cripto que temos hoje, veremos que é o Bitcoin e os altcoins. Basicamente, os altcoins são todas as outras criptomoedas que não o Bitcoin. Elas nasceram como uma alternativa do Bitcoin. Mas também podemos dizer que há os shitcoins. Os shitcoins são moedas que existem sem propósito ou diferencial algum, muitas vezes sendo cópias de outras moedas. No caso das shitcoins, eu particularmente não gosto de investir. Além de não ver diferencial competitivo nelas, eu acredito que elas se movimentam apenas por especulações do mercado. Bom, mas isso vai depender do perfil de cada um. Um critério importantíssimo que eu levo em consideração antes de começar a investir em uma criptomoeda é o white paper dela. Para quem está iniciando agora, o white paper é um documento técnico que explica em detalhes os fundamentos daquela cripto. É claro que por se tratar de um material mais técnico, uma pessoa que está começando agora no mercado pode ter um pouco de dificuldade para entender, mas existem pessoas aí que fazem análise do white paper e traduzem para os iniciantes, mostrando o que cada ponto significa. Isso se assemelha muito com as análises que são feitas no mercado financeiro, onde os analistas estudam um ativo e, por meio de uma casa de análise, por exemplo, explicam aquele ativo de forma mais didática e apurada possível. Como o nosso foco aqui é comprar uma criptomoeda na baixa para depois vendê-la e assim ter uma margem de lucro, é muito importante ficar atento ao preço do ativo. Nesse caso, seria muito arriscado comprarmos um ativo que está em uma máxima histórica, por exemplo, visando vendê-la com lucro. Por isso, considero que seja muito importante analisarmos o preço do ativo e ver se ele está em um momento de queda ou de alta. E mesmo que ele tenha um potencial de crescimento, comprá-lo em uma fase de alta nem sempre será uma escolha muito interessante. O último critério que eu levo em consideração é relacionado às tendências do mercado.
Mesmo não dependendo só disso para que o ativo valorize, é muito importante que você veja se aquela cripto está atraindo investidores. Se as expectativas do mercado não estiverem muito boas para a moeda, a dificuldade para ela valorizar será muito maior. É claro que os diferenciais competitivos da moeda contam muito, mas a adesão do público é um ponto importante para a valorização dela. Sendo assim, esse é um critério que eu levo em consideração. Agora, partindo para a parte mais importante desse vídeo, vamos falar um pouco sobre as principais criptomoedas que temos no momento. Hoje existem inúmeras criptomoedas no mercado, mas, na minha opinião, de todas essas moedas que existem, há menos de 10 criptomoedas que realmente vale a pena. Mas isso é a minha opinião. Existem outros investidores que podem pensar diferente. Sobre as criptomoedas que eu acho mais interessantes, podemos citar duas delas. E a primeira é óbvio que é o Bitcoin. Quando falamos em cripto, não podemos deixar de começar pelo Bitcoin. Sendo a criptomoeda mais famosa na atualidade, eu acredito que a alta do Bitcoin tenha sido responsável pelo grande sucesso do universo de cripto. Depois de 2017, quando o Bitcoin realmente atingiu um patamar muito relevante, o mercado começou a olhar para as criptomoedas e os investidores começaram a dar mais atenção para o mercado. Depois de 2017, quando o Bitcoin realmente atingiu um patamar muito relevante, o mercado começou a olhar para as criptomoedas e investidores começaram a dar mais atenção para este mercado. Na minha opinião, eu vejo o Bitcoin como uma criptomoeda que representa a estabilidade entre todas as outras. Eu acredito que o Bitcoin funciona como uma reserva de valor, principalmente devido à maneira como ele funciona. Só podem existir 21 milhões de Bitcoins e hoje já existem mais de 18 milhões, então está quase acabando. Então eu acredito que o Bitcoin tem as características de um ativo de reserva de valor, que são: o primeiro é a preservação do valor ao longo do tempo. Em segundo, ser escasso e difícil de ser encontrado. Terceiro, possuir liquidez. E quarto, não se deteriorar com o passar do tempo. Dessa forma, na minha visão, o Bitcoin tende a ser uma cripto que ficará como uma moeda central entre as criptos. E, por sinal, podemos ver um pouco desse movimento com o fato de um país usar o Bitcoin como uma moeda oficial. Para quem não sabe, o El Salvador foi o primeiro país a aceitar o Bitcoin como moeda oficial, o que é um grande marco para o universo cripto. E ao lado do Bitcoin, uma criptomoeda que eu acho muito interessante, que eu vejo um grande potencial, é o Ethereum. O Ethereum, de uma forma muito parecida com o Bitcoin, teve um crescimento disruptivo. O grande ponto do Ethereum que muitas pessoas acabam defendendo é que ele é uma versão melhorada do Bitcoin. Existem vários pontos que o Ethereum se diferencia do Bitcoin, e um deles é o TPS. Se formos analisar a taxa de transações por segundo que você consegue fazer com o Ethereum, é muito maior do que com o Bitcoin. Para o crescimento de um ativo é muito importante que ele tenha um alto TPS. Mas além disso, o Ethereum conta com um outro ponto positivo, que é a questão dos NFTs. Nos últimos tempos, vimos um crescimento desse mercado dos NFTs, e para quem investe em Ethereum, isso foi um baita benefício. Nesse caso, se formos olhar de uma forma superficial, sem entrar tanto nos critérios técnicos, podemos ver que o Ethereum é um Bitcoin com mais tecnologia e inovação. Mas para você, vale a pena investir em criptomoeda? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e nos vemos na próxima! Tchau!